Olá a todos, começando aqui mais uma live do Síndico Net, que também vai estar disponível aí nas principais plataformas de podcast. Estou vendo aqui que o Joaquim já entrou no ar, daqui a pouco a gente vai chamar o Joaquim Venâncio para conversar com a gente também. E o Alexandre Prandini, que vai trazer a visão dele como síndico profissional sobre ações rápidas aí que a gente pode fazer, algumas não tão rápidas, mas muito eficientes, para organizar o condomínio para 2023. Estou vendo que o pessoal está entrando aqui, já já a gente começa. Para quem não me conhece, eu sou o Júlio Paim, sou o fundador do Síndico Net, e essa aqui é a nossa última live do ano. Eu vou passar aqui com vocês sobre alguns pontos que a gente viu no ano de uma forma muito rápida e vocês vão entender por que a gente está abordando esse tema, né? Organização do condomínio aí para 2023. Então, no decorrer desse ano, a gente falou muito sobre a manutenção, né? O salto que a eficiência, que a gestão da manutenção deu nesse ano. Eu acho que foi um dos highlights aí, dos pontos de destaque aí desse ano, e muito falado aí no Síndico Net, o quanto isso a gente consegue hoje em dia tornar mais visível a manutenção e fazer uma gestão muito mais profissional do que a gente costumava fazer nos condomínios nos anos anteriores, principalmente se a gente falar de 2, 3 anos atrás, então quanto disso evoluiu. A gente passou sobre locações de curta temporada aqui no Síndico Net. A gente fez algumas lives e webinars com o próprio Airbnb, tirando dúvidas diretamente com eles e buscando ali esclarecimentos. Que mais? A gestão de conflitos, finanças. A gente deu um foco especial também para a questão da reeleição, que é uma das métricas que a gente tem visto aí como uma das melhores ali para mostrar o quanto um síndico profissional é eficiente, com base aí no número de reeleições até que ele já teve na carreira dele, né? Porque isso de fato atesta ali o quanto ele vem fazendo um bom trabalho nos condomínios que ele administra. Falamos de cotações, usando ali como base o Cotei Bem também, o quanto esse processo pode ser mais eficiente. Falamos de aplicativos também, dando como exemplo o próprio Knock Knocks, que é um aplicativo que a gente vem falando muito porque a gente tem visto cada vez mais as pessoas usando, né? Ele faz parte agora do grupo do Síndico Net também, junto com o Quinto Andar. Então, fazendo um recap aqui do ano, a gente falou sobre muita coisa interessante, muita coisa diversificada, mas sempre com essa pegada nova e sempre olhando para essa nova gestão condominial que eu falei muito, né? E a gente falou ali no Conexão Síndico Net, que aconteceu em setembro, que é uma gestão que olha muito, ela dá muito mais ênfase para a experiência do usuário, né? Quem que é esse usuário? São os moradores e os condôminos ali, que precisam ter uma vivência mais clara, né, do trabalho de vocês, síndicos, do quanto vocês estão empenhados e levando qualidade de vida para eles, e levando experiência de vida para eles. Então, essa é a pegada daqui para frente. A gente vai olhar muito sobre essa nova gestão, olhando aí para a experiência. E por que eu estou falando tudo isso e fazendo aí um resumo do que a gente teve nesse ano? Porque se a gente juntar tudo isso numa boa gestão, no final das contas, o que a gente precisa, o que vocês síndicos precisam para ter eficiência, para ter agilidade, para ter uma saúde mental boa, ou seja, para ter menos desgaste na gestão de vocês, tudo isso tem a ver com a importância de você ter todas as informações do condomínio, todas os documentos, enfim, tudo isso na sua mão, e não só na sua mão, mas também na mão dos moradores, do corpo diretivo e algumas questões, até algumas partes aí dessa comunicação, dessa até documentação na mão também dos funcionários, né? Seja o próprio zelador fazendo ali a manutenção de rotina do condomínio, como os porteiros ou os profissionais ali de controle de acesso, cuidando ali do controle de acesso do condomínio. Então, a ideia aqui é a gente entender, né? Eu vou chamar daqui a pouco o Alexandre Prandini,
que é um dos síndicos profissionais que a gente mais trabalha em parceria aqui no SíndicoNet, porque ele vem trazendo cases interessantes para a gente. Como que a gente pode, então, organizar essas informações, como é que a gente pode pôr ordem na casa para ter um ano de 2023 muito mais eficiente, preciso e com essa pegada que você tem ali um tempo para você conseguir explorar a experiência de vida dentro desses condomínios, tá bom? Vou chamar aqui o Joaquim Venâncio, da Knock Knox, e o Ale para conversar com a gente. Vamos lá. Tá aqui o Ale também. Boa. Boa noite. Fala, Joaquim, tudo bem? Joia, cara. Tudo ótimo. Eu vi que você entrou aí já no começo, eu estava fazendo uma apresentaçãozinha rápida do que a gente vai falar hoje. Acompanhando aqui. E como isso tudo culmina ali com a gente tendo ali as organizações, as informações do condomínio bem organizadas e estruturadas para todo mundo. Fala, Lê, tudo bem? Fala, Joaquim. Fala, Julião. Valeu. Boa. Bom estar com vocês aí, mais uma vez. Nem fala. Só amigos aqui, hein? Caramba. É isso aí, para a gente fechar o ano, né? Bom, Pois é. eu fiz já uma introdução aqui, passando aí vários pontos que a gente falou durante o ano e dando aqui, criando um contexto para o que a gente vai falar hoje, tá? Que são essas ações rápidas e a organização também do condomínio, tudo isso com foco para facilitar a gestão do síndico, tá? Ale, acho que você pode ajudar nisso, né? E até para me ajudar a contextualizar um pouco mais também, né? O que você entende aí por organização do condomínio e por que isso é relevante aí para a sua gestão e para a qualidade de vida também dentro dos condomínios que você administra? Não, legal. Assim, manter um condomínio organizado, manter um condomínio bem direcionado, né? É sempre importante, não só para a qualidade de vida do próprio condomínio, mas também para a qualidade da gestão, né? Às vezes a gente percebe que a gente tem uma pressão menor ali dentro da gestão, quando a gente tem direcionado aonde está cada coisa, a forma de comunicação, o que procurar. Percebo que cada vez que a gente aposta mais e mais, né, na comunicação, no sentido de onde estão as coisas, de que forma você pode encontrar cada situação, cada dúvida que as pessoas podem ter, né? Eu percebo que essa pressão não é só de qualidade de vida, é qualidade de gestão também, né? Então, isso eu acho que é o principal ponto aí para o síndico, onde a gente gosta de apostar mais, né? Comunicação de indicação, onde você tem os pontos de informação para que as pessoas consigam ter um trânsito bom aí de informação, né? Eu acho que a informação, até lá em Curitiba, a gente conversou bastante sobre isso, né? A informação hoje em dia, os dados, a informação hoje, eu acho que cada vez mais aí para o ano que vem, talvez, vai ser a coisa mais que vai pegar. Como que você entrega essas informações para os moradores e para o seu público. E os dados do condomínio também, né? O Joaquim fala bem sobre isso, inclusive. Eu acho que é uma visão boa que você traz, Joaquim, aí falando de condomínios que usam o Knock Knox, né? Eu acho que é a primeira vez que um síndico consegue, então, começar a ter mais noção e agir, né, direcionar a gestão dele de acordo com os dados que aquele condomínio vai gerando, como, por exemplo, a gente já falou algumas vezes aqui, da gestão de encomendas, né? Então, acho que o aplicativo ajuda muito nessa parte aí de organização, né? Ajuda. Acho que quando você falou de organização, né? Acho que tem. Eu até fiz uma anotação aqui. Assim. Essa organização a gente pensa no visual, né? As coisas estão no lugar, né? Tá tudo bonitinho. A guarita tá toda bonita, organizada, né? O condomínio todo bem. Mas eu acho que a organização também existe naquilo que a gente não vê, né? E as informações do condomínio são cada vez mais, né? Material para organizar, porque a gente está capturando e guardando muita informação dos moradores, das unidades, dos proprietários, dos colaboradores, da dinâmica questões de segurança, questões operacionais. E dependendo de como a gente faz isso,
essas informações estão espalhadas de uma maneira difícil, né, de se acessar e de se cruzar para tomada de decisão, né, que eu acho que é o que você falou. Então, acho que passa também por organização você pensar como você organiza, né, as informações, os dados do condomínio, de maneira que eles estejam fáceis, acessíveis para quem precisa ter acesso, e ao mesmo tempo você tem um controle, né, de quem está acessando, quando está acessando, e quando essa pessoa deixa de ter, né, os poderes para isso, quando, por exemplo, um condômino deixa de ser condômino, um conselheiro deixa de ser conselheiro, um funcionário deixa de ser colaborador do condomínio, automaticamente essas pessoas não tenham mais acesso a essas informações, que também é um outro problema que existe, né, que é esse offboarding aí dos usuários, né, do acesso à informação. E aí, quando a gente pensa num aplicativo, e no caso do que a gente pensou, né, do Knock Knox, a gente tenta organizar, né, deixar essa informação toda super organizada para que o síndico e a equipe do condomínio consiga usar ela da melhor maneira, e os moradores também, mas trazendo todas as camadas de segurança e de controle necessários para que essas informações estejam na mão das pessoas, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que elas não fazem mais parte daquele condomínio, elas também não tenham mais o acesso às informações que são exclusivas do condomínio. Então, acho que isso é um ponto importante também de pensar. Organizar os dados, né, informações do condomínio também faz parte da organização que deve ser pensada para o condomínio. Eu acho que esse é um bom momento, né? Virada de ano é sempre um bom momento para a gente pensar como a gente deixa o melhor para o próximo ano. Ô, Julião, deixa eu falar uma coisa aqui que acho que é bem importante esse ponto que o Joaquim está trazendo. Eu acho que quando a gente começa a conhecer a nossa coletividade, né, com esses dados, isso que o Joaquim está trazendo de compilar, porque assim, uma coisa é você ter os dados, outra coisa é você compilar e conseguir enxergar, né? Isso é bem diferente, porque a maior parte das administradoras tem dados, mas você não consegue enxergar esses dados, você não tem essa disposição. E isso é importante. Quando você começa a conhecer a sua coletividade, conhece a fundo quem são os inquilinos, quem são... Porque até a forma de comunicação é diferente, né? Às vezes você quer comunicar o morador, quer comunicar o inquilino, então você precisa conhecer. A hora que você começa a conhecer, a sua gestão dá uma acelerada absurda, né? Então, isso que o Joaquim está trazendo na minha opinião, o suprassumo mega trends de 2023, né? Não, com certeza, faz todo sentido. Até falando em questão de cadastro, Ale, como que você enxerga isso, né? A gente sabe que é um desafio você manter esse cadastro dos moradores, ali dos proprietários, de quem é inquilino, enfim, manter essa base atualizada é um desafio, né? Como você faz para manter isso atualizado, né? E não só atualizado, como também tem uma ficha bem completa ali dos moradores. Então, até vou usar Tem os que são mais difíceis, mais fáceis. Na minha opinião, não tem condomínio mais difícil ou mais fácil nesse ponto. O Joaquim trouxe, e acho que ele foi bem assertivo em um ponto que ele trouxe, né? Assim, o cara muda, ele sai do condomínio, precisa passar por uma verificação. E assim, a gente precisa... Primeiro, precisa de treinamento da portaria e do zelador, porque é ali que passa o entendimento de quando sai uma pessoa e quando entra, né? E a partir do momento que teve essa movimentação, você precisa cruzar essa movimentação com o cadastro. Então, o zelador é o ponto-chave, né? É bem legal, a gente anda não prestando atenção no zelador e no gerente predial, né? Mas é o ponto X ali de toda a gestão também. Toda vez que o zelador enxerga uma pessoa saindo, é importante entender, esse cara está saindo por quê? É só um filho que mudou. Puxa, tá certo. E se ele vai ter acesso olha, vou pegar um caso bem simples. Esse cara vai ter acesso livre à área? Será que os pais querem deixar acesso livre? Porque ele acaba não sendo morador. Tem pai que não quer que seja incomodado, né? Tem até um filme aí que o cara tem 40 anos, mora com os pais, e ele chega um dia, o pai tá pelado no quarto. Eu esqueci o nome desse filme. Mas tem isso. Então, o que acontece? A gente precisa começar a prestar atenção, que a gente precisa envolver a rotina do condomínio ao cadastro. Esse é um ponto. O outro ponto, que é o cadastro, a gente precisa entender que ele é uma luta diária. Então, a gente precisa começar a inserir rotinas durante o ano de validação de cadastro, tá? Esse ponto ele tem que ser cruzado com a administradora.
Produtos como o Knock Knox ajudam, né? Então, eu sei que o Knock Knox ele tem uma forma de cadastro que é muito bacana, que você faz o vínculo com o celular, isso ajuda bastante. Mas, infelizmente, a gente ainda tem duas frentes de cadastro, cadastro condomínio e cadastro da administradora. Isso ainda atrapalha um pouco, por isso que é importante manter a base treinada para poder começar a fazer esse vínculo, tá? Uhum. E um condomínio sem cadastro é uma... A gente assumiu um condomínio grande agora, de altíssimo padrão, e aí o que acontece? Eu preciso fazer uma assembleia, porque a gente está com déficit de orçamento, né? A gente assumiu com déficit de orçamento, eu preciso fazer a assembleia, e é época de Natal, preciso fazer digital, e a gente não está com segurança jurídica de fazer digital. Por quê? Porque o cadastro não é completo. Então, olha onde você pode pegar. O quanto gera de problema, né? É. Joaquim, explica um pouco esse cadastro aí que tem um vínculo com o celular, porque isso a gente entende que faz, né? Como o Ale falou, faz toda a diferença mesmo, né? E ajuda muito, né? Ô, Júlio, o que a gente decidiu desde o começo, quando a gente fez o aplicativo da Knocknox? A gente tinha a opção de vincular o e-mail ou o telefone de maneira obrigatória, né? A gente tinha que escolher uma chave e a gente decidiu que o telefone era mais importante, porque o número do telefone, se ele mudar, a comunicação fica mais complexa com a pessoa, né? Você perde a comunicação e você tem outras ferramentas de comunicação que usam o telefone, né, como uma saída, inclusive no caso de uma emergência, uma situação que você precisa falar com o morador, né? Então a gente preferiu usar o telefone. E no começo muita gente questionou, né? Falou, pô, mas por que o telefone? Por que não o e-mail, né? E a gente fala, não, porque o telefone é uma informação que é mais viva, né? Muita gente tem 200 e-mails, né? Ninguém tem 200 telefones. Então, isso é o primeiro ponto, né? O segundo é que a gente entendeu que o nosso aplicativo era um aplicativo de comunicação e as pessoas automaticamente vinculam o telefone a isso, né? Então, foi a forma como a gente entendeu que fazia mais sentido. E o terceiro ponto e último porquê do telefone é porque as nossas agendas têm telefones, as nossas agendas não têm e-mails. Então, assim, eu tenho um celular que tem 2.000 telefones na agenda, mas não tem 2.000 e-mails. Então, se eu quiser autorizar uma pessoa, é mais fácil eu autorizar pelo número do telefone dela do que pelo e-mail dela, porque eu não tenho o e-mail de todo mundo que eu conheço, mas eu tenho o telefone das pessoas que eu conheço para poder autorizar. Então, eu acho que esse foi o último ponto, mas o mais importante. Por que nós usamos o telefone? E eu só queria falar assim, o cadastro, né? Eu acho que o que facilita bastante também o cadastro em um condomínio é quando você empodera os moradores, né, para que atualizem, eles próprios façam o seu cadastro, mas eles também incluam as outras pessoas da casa que podem ter acesso e eles fazem uma atualização quando muda alguma informação. Então, se o seu telefone mudou, você vai lá e muda. Você não precisa, o síndico não precisa ficar fazendo ciclos de atualização cadastral a cada 6 meses, a cada 1 ano, para poder manter uma base atualizada, porque os próprios moradores precisam disso. Então, quando você coloca o telefone como o login do aplicativo, por exemplo, automaticamente as pessoas precisam manter o telefone delas atualizado ali para acessar o aplicativo. Então, isso eu acho que é uma coisa que ajuda também, entregar mais poderes para os moradores e deixar com que eles façam, né, a gestão dos próprios dados deles. Boa, legal. Isso acho que depende muito também né, de você ter ali um aplicativo que de fato, né, os moradores estejam engajados. Isso realmente é o que foi para as lives, né, o quanto isso faz, né, a diferença, né? E já quem está entrando aí um pouco aí na área de aplicativos, né, principalmente para o cadastro, ali a gente sabe que nem todo condomínio ainda, né, tem aplicativo, tá? Imagino que você, né, na sua carteira de condomínio, você deve ter aqueles que têm e os que não têm ainda. Alguns, inclusive, né, acho que talvez boa parte tenham ali Knock Knox, outros tenham outros aplicativos. E isso acaba ajudando o síndico, a gente sabe, né? Agora, o ideal para você seria que todos tivessem ali um mesmo aplicativo, né? Como que você lida com a questão? Porque você tem que se virar, assim, cada condomínio é um perfil diferente, tá? E como isso impacta na sua gestão, olhando para essa questão de organização, né? Se o condomínio não tem aplicativo, por exemplo. Na verdade, assim, a gente...
eu tenho uma base, então eu tenho uma forma de comunicação. Primeiro que assim, quando a gente olha para um aplicativo, a gente tem que entender que é um software de comunicação. Quando comecei a conversar com o Joaquim, Joaquim, a gente vai ter que te falar um pouco da nossa história, né? Eu conheço o Joaquim há um tempão. A gente começou a conversar com ele quando ninguém acreditava, na verdade, na Knock Knox. E a gente começou a descobrir a Knock Knox e entender como um produto de comunicação. E é um produto de forma que melhora a comunicação no condomínio. E era uma coisa que lá atrás a gente apostou muito e veio melhorando, e hoje é essa ferramenta que é incrível, né? Mas eu tenho que desenvolver uma ferramenta aí minha de comunicação com os moradores para que eu tenha uma base, porque, como você falou, nem todo condomínio aceita a colocação do aplicativo de comunicação, mas eu desenvolvo essa forma de comunicação até com uma base parecida com o Knock Knock. Lógico, não da forma que eles trabalham, né? Mas eu tenho um aplicativo hoje que é com base no WhatsApp, que ele dispara circular, que ele faz vínculo de condomínio, então ele segrega condomínios, que ele cria ali uma forma de você conseguir vincular reclamações, gerar protocolos, acompanhar situações de reclamação, que tudo que o Knock Knock faz, mas de uma forma diferente, né? A vantagem de um aplicativo como o Knock Knox, que eu acho que, na verdade, eu vejo o Knock Knox como uma forma diferente, não vejo outro que acompanhe ele nesse sentido, é que você tem tudo isso muito mais desenvolvido. Então, você tem integração, você tem forma de comunicação com plataforma de elevador, você tem forma de divulgação com comunicado, você tem até pesquisa, enfim, você tem um monte de coisa que você pode desenvolver ali dentro que, para você chegar nesse ponto, eu gastei bastante tempo para fazer, mas talvez alguns síndicos não precisem gastar esse tempo todo, né? Então, é bem importante que a gente entenda o seguinte: aplicativo, poxa, toda administradora vai te oferecer um aplicativo, mas o aplicativo de comunicação toda administradora vai te oferecer? É esse que é o ponto, né? Eu tenho um aplicativo de comunicação porque eu preciso ter disso, porque a gente tem muitos condomínios e tudo. Mas o síndico que tem, de repente, 3, 4 condomínios, ele não vai conseguir desenvolver isso, ele vai ter uma dificuldade. Aí a Knock Knox talvez saia um pouco na frente. E quando você vai procurar outro aplicativo, eu não estou falando isso porque a gente está fazendo a live com o Joaquim, na verdade, porque eu aposto nisso já faz muito tempo, por isso que comecei falando isso. Quando eu vejo os outros aplicativos aí, eu não encontro hoje um aplicativo que tem tanta funcionalidade de comunicação como eles, né? Então é bem importante entender o conceito do aplicativo que você quer, tá? Tem hoje aplicativos que, na verdade, se transformam praticamente em uma administradora, né? E, tudo bem, funcionam, você pode lá, mas você não vai ter uma funcionalidade de comunicação tão ampla. Às vezes ele é até, não às vezes, tá? Mas eu vejo muito isso, né? Muitos aplicativos que são, parece uma extensão e muito mais para síndico, administradora ou até aquele um ou outro morador que quer, de fato, acompanhar um balancete ali, mas esquece todas as outras funcionalidades ali, mesmo, integração e engajamento com os moradores, né? Então, acho que isso, voltando aqui para o nosso tema de organização do condomínio, eu acho que é uma das ações aí que fazem toda a diferença. Estão assistindo, tem um aplicativo, se ele já tem um aplicativo, mas os moradores não estão engajados, então, o primeiro passo é o que você faz, então, para instalar um aplicativo no seu condomínio, tá? E no próprio SíndicoNet a gente tem matérias sobre isso, digita ali aplicativo. O próprio Knock Knox ali também tem uma área de conteúdo, né, dentro do SíndicoNet. E aqueles que são aplicativos que você já tem, que os moradores não estão engajados, você tem que, então, explorar talvez uma comunicação, fazendo eles para que, de fato, usem o aplicativo. Porque não adianta nada eles não, né, você organizar toda a informação ali, você organizar toda a comunicação e, na outra ponta, você não ter ali uma grande maioria de moradores acessando e usando esse aplicativo, né? E dando sequência aqui, falando aí de comunicação, você faz e olhando para 2023, tá? Você faz ali um comunicado específico, especial ali de início de ano para informar
moradores sobre como vai ser esse ano, quais são os eventos ou o planejamento que você tem para aquele condomínio, ou você segue um ano de exercício de acordo ali com a Assembleia Ordinária? Como que você lida com isso? Eu não tenho medo de ficar divulgando aqui como que a gente trabalha, porque eu acho que quando a gente melhora o mercado, a gente melhora a nossa forma de trabalho, né? Mas isso é um segredo, viu, Julião? Mas não tem problema. Ó, o que que eu acho? O começo do ano, ele é uma oportunidade enorme, assim como o começo da gestão, né? Eu acho que é o início de uma possibilidade de a gente entender o que que os moradores querem daquele ano. E a gente tem que entender o tempo todo que não é o que a gente quer, é o que os moradores querem. Nas assembleias a gente fala bastante isso, né? O que os moradores querem. Então, talvez o começo do ano ele não comece nem com o direcionamento que você vai executar. Começa com a pergunta inversa: o que vocês querem? Talvez fazer um censo ali. Depois desse negócio de censo, eu comecei a entender esse negócio de censo como uma ferramenta poderosa para a gente conseguir entender o desejo dos moradores, né? Então, capturar isso é poderosíssimo, né? E compilar isso em uma possibilidade de você fazer gestão, porque nem tudo que você compila ou recolhe é possível de você executar, né? Às vezes os caras querem muitas coisas que não é possível, mas muitas coisas você consegue balizar a sua gestão e aí, a partir daí, você consegue direcionar o que você quer, fazer assembleias para aprovação e tudo mais. Eu acho que o começo do ano ele é um ano, é um momento de você sentir isso. O começo do ano também, aqui em São Paulo, vou falar aqui em São Paulo porque eu não sei de verdade como que é o resto do Brasil, é um começo de gestão importante para olhar as contas, porque boa parte as terceirizadas as fazem reajuste de contas, então a gente começa a olhar orçamento, a gente começa a comunicar muito internamente com o conselho para entender o que eles querem. Então, eu acho que esse início de ano, janeiro, fevereiro, ele captura desejo do morador, entende muito os conselheiros, faz, de repente, reuniões. Eu gosto de reuniões informais com os conselheiros, mas com moradores também, para capturar isso. E aí, a partir daí, a gente começa a desenhar a gestão, tá? Isso é um segredo bem importante que a gente começa a perceber. E aí, até começo a provocar algumas coisas aí com todo mundo, que é o seguinte: cada vez mais a gente começa a perceber que a gestão, a gente passou por vários níveis, né, da gestão de si profissional, e agora a gente vai começar a passar por um nível de muita proximidade dos moradores, e aqueles caras que começarem a entender e sentir o que a coletividade quer e colocar na prática com todo aquele profissionalismo, entendimento de tecnologia, vai ser aqueles caras que vão dar aquele grande salto, sabe? Porque hoje eu vejo muitos síndicos grandes, robustos, mas que estão perdendo carteira absurdamente porque perdem a essência, porque o cara não dá o DNA dele ali na qualidade de produto dele. Isso é muito triste, né? Eu acho que quando a gente começa a ter esse olhar de capturar o que o morador quer, é um segredo legal. E acho que também é um DNA que acho que o Síndico Net tem, né? De manter ali vivo aquele desejo do morador, do que o condomínio quer, enfim, que não vai só para o lado do síndico, isso que é bem bacana. Acho que você falou um ponto aí que tem muito a ver com essa proximidade dessa nova gestão com os moradores. E isso vai, né? A gente tem falado isso como uma coisa legal, né? Que vai trazer muita oportunidade para o síndico, né, explorar, né? Já que os moradores estão mais ávidos por querer melhorar o condomínio, entender mais como funciona a gestão, vai tornar a gestão dele mais complexa, mas aí que entra um ponto, né? Esse síndico está munido e equipado ali de tecnologia para lidar com essa proximidade e essa complexidade, né? Uhum. E aí essa questão de você ter ali as informações e a documentação, inclusive, também toda concentrada ali numa plataforma que seja ali o aplicativo do condomínio. Mais um ponto que eu acho que é... E entrando em documentação, Joaquim, aí falando aí do aplicativo também, como que o Knockdocs disponibiliza essa funcionalidade para o síndico, né? Disponibilizar esses moradores também. Quanto isso ajuda o trabalho que você tem na prática com usuários? Ô, Júlio, eu vou falar de documentação e de comunicados, que eu acho que as duas coisas, a gente passou por comunicados, mas eu acho que
o que eu vou falar serve para os dois aqui. A Knox tem uma suíte de comunicação, né, que permite que os administradores mandem comunicados para os seus moradores, condôminos, enfim, de diversas maneiras, né? Podem criar templates, salvar esses templates, fazer rascunho, reutilizar o template, né? Se é um comunicado recorrente que ele usa muito. Mas o que eu acho mais legal é que os comunicados que são enviados para todo o condomínio, eles ficam disponíveis também para os moradores que chegam depois. Eu acho que isso ajuda na gestão de colocar todo mundo na mesma página, né? Isso vale para os documentos também. Então, diferente de um grupo de WhatsApp, eu acho que eu queria chegar nesse ponto aqui, né? Que tem muitos condomínios que ainda estão usando o WhatsApp como ferramenta para comunicação. Diferente de um grupo de WhatsApp, num aplicativo bem estruturado, você vai encontrar os documentos que foram publicados antes de você chegar no condomínio, mas que fazem sentido para você. Então, o síndico não precisa, toda vez que chega um morador novo, ele tem que ficar distribuindo de novo aquele documento, compartilhando, enfim. Porque o que a gente criou já pensa, né, que a jornada de um condomínio existe com um entra e sai de pessoas natural, né? As pessoas se mudam, entram, vêm morar no seu condomínio, daqui a pouco outras vão embora. Isso faz parte e a gente já pensou essa jornada toda. Então, nós criamos uma espécie de drive, tá? Respondendo a sua pergunta sobre os documentos, onde o síndico pode publicar todo tipo de documento, as atas de reuniões, os regimentos, enquetes, balancetes, enfim, todo tipo de documento que ele entende que é necessário compartilhar com a comunidade. E o legal é que ele tem, né, como classificar esses documentos, taguear, organizar isso de uma maneira bem fácil. Isso também vale para os comunicados. Eu queria lembrar, né, porque acho que a gente vai sempre ser comparado aí com o WhatsApp, e acho que a comparação ela existe, mas ela não é, a gente não faz a mesma coisa com o WhatsApp. Acho que esse é o ponto, e as pessoas depois começam a usar o Knox entendem isso, né? Acho que o Prandini talvez saiba explicar como síndico, né, melhor que eu, qual é a diferença entre um aplicativo e um grupo do WhatsApp do condomínio. Acho que você tem alguns cases aí, né, Ale, de alguns Meu condomínios Deus. se livrar aí do WhatsApp ou usar ele só naquele formato, né, que às vezes você usa ali como linha de transmissão, ou para alguns condomínios que não tem aplicativo. Enfim. Deixa eu falar Eu uma acho coisa para você, Julião. Antes de qualquer coisa, o Júlio Harold, na verdade, é um síndico antigo. O Júlio, cara, ele foi um cara que fez o curso comigo, fez curso com a gente, acho que na época da Garbo. A gente tem uma história longa, né, Júlio? Depois um dia a gente vai contar a nossa história. E ele me chamou no WhatsApp aqui perguntando se eu usava mesmo o Knox. Ele está querendo saber como que faz o Juca para fazer isso aí. Depois você fala para ele. Aliás, fazendo um parênteses aqui, eu acho que o Prandini falou nesse instante aí, eu até anotei aqui, falou do aplicativo da administradora, do síndico profissional, enfim. Eu queria falar duas coisas importantes. A Knox hoje tem parceria com administradoras, então se tiver uma administradora que quiser distribuir Knox para o seu público sem custo, isso é possível. Entre em contato com a gente lá, entra pelos nossos canais de atendimento, knocknox.com, pede para falar com o Alexandre Landim, que é o head de operações da Knox, que ele tem esse produto específico para administradoras em parcerias com a Knox, primeira coisa. Segunda, a gente lançou recentemente, há pouco mais de uma semana, um programa, pouco mais de uma semana não, no mês passado, final do mês, né, de novembro, um programa chamado Knox Elite, que é voltado para síndicos profissionais. E os síndicos que participam do Knox Elite têm uma série de vantagens, né? Eles têm 18 meses gratuitos de Knox para todos os seus condomínios, eles têm desconto no Síndico Net para cursos e eventos, eles têm descontos em oportunidade no COTB, enfim, então tem um pacote bem completo, vale a pena dar uma olhada. Eu acho que o time da Knox está conectado aqui nessa live, eles podem colocar o link aí da landing page, aí, da página do Elite para os síndicos profissionais que quiserem acessar esse benefício, né, e esse modelo de parceria com a gente. E ainda tem todo um processo de divulgação, né? Então o síndico que é Knox Elite, ele tem a páginazinha dele dentro do aplicativo, com a foto dele, as redes sociais dele, é bem legal. Acho que é uma experiência que vale a pena aí para quem é síndico profissional. Boa. knocknox.com, né, Joaquim? NOK. Isso. Bom. Mas você tinha perguntado da diferença, né, do Knox, de usar um aplicativo para usar o
O WhatsApp. Você sabe WhatsApp. que o WhatsApp é ótimo, né, Júlio? Ele vai facilitar muito. O problema do WhatsApp não é o WhatsApp, o problema é a forma que as pessoas usam o WhatsApp. Isso que é um problema. E aí a gente tem que usar uma inteligência muito grande para a gente controlar. Isso com o WhatsApp demanda um esforço enorme e às vezes investimento e às vezes pessoas. Isso é um saco, né? Desculpa falar a palavra. O que acontece com o Knock Knox e outras plataformas é que você direciona a comunicação direto para eles e a gente, na verdade, tem um centro, uma central de comunicação. Então, o WhatsApp, na verdade, o que ele é? Uma central de comunicação aberta. Quando você, na verdade, passa a ter uma central de comunicação fechada, a gente começa a controlar e a gente começa a proteger a gestão desses abusos que acabam acontecendo no WhatsApp, né? E, assim, existe muito abuso mesmo. Hoje, se eu sofro abuso, eu não percebo mais, até porque a gente lida com a coisa um pouco diferente, um pouco mais... e até para as meninas que trabalham com a gente trabalha de uma forma um pouco mais, assim, mais séria, no sentido de esquece isso, não se faz gestão no WhatsApp, isso a gente repete muito dentro da empresa, né? Isso não faz gestão por WhatsApp, porque o tempo todo vem informação, no grupo de WhatsApp está acontecendo tal coisa. No condomínio onde eu moro, eu falo muito isso, né? E que se não faz gestão no WhatsApp. E a gente percebe que toda vez que a gente tira essa pressão, a gente, na verdade, faz uma gestão melhor. Então, toda vez que a gente começa a olhar e coloca a coisa de uma certa forma mais organizada, com locais onde você pode pegar informação, com locais onde você pode marcar o processo de reclamação até. Só que é uma coisa engraçada. No nosso processo, que usa o mesmo WhatsApp, né? O nosso robozinho que usa o mesmo WhatsApp, toda vez que a gente tem um morador que tem que entrar, catalogar que ele é o morador e a forma que ele vai reclamar, ele desiste em 50% das vezes que ele entra para fazer a reclamação. É 50% menos de chamado. Quer dizer, a mesma coisa acaba acontecendo no Knock Knox. Toda vez que o cara tem que pegar o celular, abrir, vai aparecer a fotinho dele, que ele tem que classificar qual é o tipo de reclamação que ele vai fazer, que ele vai depois ter que ter um feedback do síndico lá. É diferente de mandar para o síndico uma reclamação qualquer, entendeu? Então, esse tipo de gestão ali é uma coisa que sai da mão. Você não consegue gerir o cara, você não consegue gerir o morador. E fazer essa educação, às vezes você não tem tempo, né? Até no Síndico Net, lá no Conexão, a gente falou, eu e o Fulvio, disso, de fazer a educação do morador. Mas você não tem tempo. Você leva quanto tempo? Um condomínio de 300 unidades, quanto tempo você leva para fazer a educação de 300 moradores, que não são 300 moradores, são 300 famílias? Você não tem tempo, você não consegue. Então, às vezes, o aplicativo ele direciona isso. Isso é a diferença. Boa. Eu acho que assim, um ponto aí, até para a gente fechar essa parte de comunicação, acredito que em janeiro, né, Joaquim, vai disponibilizar já os templates do SíndicoNet, vão estar disponíveis na Knock Knox. E não só isso também, né, principalmente para os síndicos, num primeiro momento, depois para os moradores, o conteúdo do SíndicoNet também vai estar disponível dentro do Knock Knox. Então, acho que isso é mais um reforço aí para a comunicação de vocês. A gente tem uma biblioteca enorme ali de templates para vocês usarem. E depois, legal que vai entrar também toda a parte de conteúdo, né, de matérias do SíndicoNet e algumas que você vai poder também direcionar ali para os moradores. Então, o meu xará, Júlio Harold, fica à vontade para você testar. Você tem aí 18 meses gratuitos. Quem é usuário do SíndicoNet tem 18 meses gratuito. E depois eu quero um feedback seu, até porque faz tempo que eu não falo com você. Então, vamos marcar e depois a gente conversar e eu quero saber o seu feedback também. Bom, saindo de comunicação, outra questão que tem muito a ver com a organização do condomínio, é legal você contar um pouco aí, nos seus casos, se você tem algum caso crítico disso, que é a portaria, tá? A gestão das encomendas, principalmente. Eu sei que você resolve bem essas questões em muitos dos seus condomínios, mas eu imagino que um é mais difícil que o outro, tal. Como que é isso para você e como que você estrutura os seus condomínios aí? Lembrando que a gente está falando de ações ali para deixar a casa em ordem para 2023.
Na verdade, tem até uma questão que é assim, tem um indicativo que em 2023 as encomendas elas vão piorar, né? Porque você vê, o Mercado Livre agora está entregando em um dia até no domingo, então e ele vai piorar, parece que ele vai fazer gratuidade, quer dizer, a gente vai entrar no momento onde a gente tem uma questão de entrega que vai ser bem cobrada dos moradores, né? E o que dos síndicos, e o que os moradores querem, a partir do momento que eles começam a receber no mesmo dia, é receber no mesmo dia. Então, a portaria ela não vai poder atrasar e entregar no dia seguinte. Ela quer receber no mesmo dia. E aí, o síndico ele vai ter que arrumar algumas alternativas de poder, pelo menos, informar o morador, né? Existem diversos casos, né? Eu já assumi condomínios que a portaria, isso é verdade, tá? A portaria foi filmada com vários pacotes no chão, meio perdido. Aqui, ó, não acha meu pacote, que absurdo, não sei o quê. E o pacote estava ali na frente dele, ele não conseguia nem catalogar porque o cara está reclamando com ele. Quer dizer, de novo, é o ser humano que, na verdade, não dá nem oportunidade do porteiro trabalhar. Então, nesse condomínio, a gente teve que criar uma central de correspondência. A gente até usou o Knock Knox lá, e aí naquela época a gente estava até estudando de plugar um locker no Knock Knox, enfim, era um projeto que tinha, nem sei se tem ainda, para poder fazer uma entrega de correspondências lá nesse condomínio. Então, o que a gente precisa ter? Uma forma de informar os moradores que a encomenda chegou, porque é muito ruim, e isso acontece comigo também, né? Eu tô até olhando uma encomenda que chegou aqui para mim, que eu fiquei acompanhando, uma encomenda que eu estava querendo que chegasse, eu tava acompanhando pelo aplicativo a hora que chegasse para eu descer na portaria, porque eu sei que na portaria não me avisa, não é nem isso, ó. Eu não sei se a Vanessa, que é a minha síndica, está me assistindo aqui, mas já vou falar. Eu não consigo ter o meu login, porque se eu tenho o meu login, caiu da minha esposa. Que é um absurdo o meu aplicativo, né? Então, eu só consigo ter um login por unidade. Isso, para mim, já é ruim. Então, o que eu deixo com ela? Lógico, ela que é a chefe da casa, fica com ela o login. Então, o que acontece? Quando eu compro alguma coisa, eu tenho que ficar acompanhando a portaria. Então, eu fico ligando lá, chegou? Ou fico acompanhando o meu aplicativo de entrega. E aí eu preciso... E aí, quando a pipoca aqui, eu vou lá e desço, porque eu sei que não recebeu a informação. Né? Não recebo por e-mail, não recebo... Então, olha o que causa, né? Isso é um problema. Então, primeiro ponto, quando eu compro, eu quero receber quando chegou. E quando eu compro pelo Mercado Livre, é pior ainda, porque eu compro, assim, eu não sei se todo mundo sabe, eu tenho um Fusca e às vezes eu vou num encontro de Fusca de manhã, no sábado, domingo de manhã, eu compro alguma coisa para limpar ele e eu compro para chegar no mesmo dia. E, cara, aquilo precisa chegar. E meu filho fica no meu pé, que ele quer limpar o Fusca também. Então, eu fico vendo no Mercado Livre, o cara não me informa. Olha o estresse que vieram me pegando como exemplo, tá? E eu não recebo informação porque a porcaria da portaria não me informa. Então, e o que a gente precisa? A gente precisa de um informador. E o que é informador? Uma coisa prática. E a Knock Knox, ela resolve isso rápido, porque ela tem lá o pushzinho que cai aqui no celular, para o cara pega lá. Isso é uma E das muito coisas que... importante, tá, Brandinho? Te interrompendo, mas muito importante. No caso do Knock Knock, você poderia usar também o aplicativo, porque todo mundo da casa tem um login e quando um entra, o outro não cai, não. Todo mundo pode usar ao mesmo tempo. Acho que é uma característica do nosso produto também, que eu acho que é importante Eu não tinha destacar. A gente pensado pensa um nisso. produto, mas todo mundo usa ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso ajuda bastante. Outros também, né, Joaquim? Para você não descer na portaria e falar, sua esposa já pegou, né? Exato. Então pode falar para a tua síndica que as mesmas condições que a gente acabou de oferecer para você também tem para ela, se ela quiser botar Knock Knox no seu condomínio e resolver esse problema, tá? Eu só queria falar um negócio de encomendas aqui, que esse tema, para mim, ele é muito, muito, muito interessante, porque é o que é onde a gente respira mais volume de informação hoje em Knock Knox. E eu acabei de olhar, abri o dashboard aqui da Knock Knox, a gente está com 683 mil pacotes entregues esse ano já. E pela projeção a gente passa de 700 mil, né, até o final do ano. Natal tá chegando aí, tem muitas compras chegando essa semana, a gente vai ver as portarias tudo entupidas de pacote. E aí eu acho que vem um problema, né, que a gente falou um pouco disso, né, Júlio, da última vez que a gente bateu um papo. Acho que o grande
diferencial aí para quem está querendo organizar a portaria para resolver a questão de encomenda é encontrar uma solução que dê vazão rápido, né? Que entregue rápido Isso. os pacotes. Essa história do push que o Alexandre falou aqui é muito importante. A gente usa o push como uma ferramenta de ativação, né, do morador para ele logo buscar o pacote dele. A gente tem lembretes também automatizados. E o porteiro não precisa ligar para ninguém. Então ele está ali cadastrando e os moradores estão sendo avisados. Ele não precisa sair interfonando de um em um para avisar, encontrar o morador em casa, né? Porque tem isso, né? Quando você interfona, você tem que primeiro encontrar o morador em casa para poder dar a notícia. Então a ferramenta faz isso, manda para o celular de todo mundo. Se a pessoa demorar muito, ela recebe a notificação automática, lembrando ela. Isso acelera bastante o tempo de retirada das encomendas, da portaria, diminui o problema, né? Para o síndico que tem que fazer gestão dessa portaria ali e tentar reduzir o volume de pacotes, que vai ser cada vez maior, como o Alexandre falou aí para o ano que vem. E só, Alexandre, fazendo uma conexão aí com o que você falou também, sim, temos integração aí com lockers. A gente acabou não focando muito nessa funcionalidade nos últimos semestres, mas para o próximo ano a gente deve voltar a falar disso também. Que é outra coisa que ajuda a gente absurdamente, o locker, né? Sim, e tem, acho que tem uma locker, mas legal que tem essa integração aí. Os lockers, eles acabam sendo mais utilizados ali por condomínio com portaria remota, né? Tem algum condomínio seu, Ale, com locker? Tem sim, mais de um. A gente usa. Hoje eu não tenho locker que não é alocado à empresa de portaria. Não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda, né, o Julião? Mas eu tenho uma empresa de portaria que confio bastante que faz o locker ali acoplado e funciona muito bom, funciona barbaramente e assim tira das nossas costas também a questão de alocação das encomendas, que é um outro problema, né? É um outro problema. E a gente fica meio receoso, porque, assim, o locker é uma coisa que a gente olha assim, o cara fala assim, tem 100 unidades, tá? Então vou te dar 12 lockers. Fala, não, peraí, alguma coisa tá. E aí o que importa é a rotatividade da encomenda. E até teve uma vez que a gente tem um condomínio que a gente usa Knock Knox, a gente estava fazendo estudo e a gente conseguiu compilar com a ajuda do Alexandre, o Joaquim é um cara muito importante, então ele não dá atenção para a gente nesses assuntos. Imagina, que é isso. Mas ele compilou para a gente ali as informações, estou brincando, mas ele compilou ali para a gente algumas informações do condomínio quanto olha que legal, quantidade de entrega, para a gente poder saber a quantidade de portinhas que a gente ia precisar. Isso é legal. E a gente não tem essas informações em outros condomínios, em outros aplicativos, né? E a gente está estudando aí os lockers e tudo mais. Legal saber que vocês estão pensando nesse negócio de novo, porque vai ajudar. Boa. De novo, os dados ali já fazendo a diferença e ajudando, né, na gestão do síndico, né, do condomínio. Joaquim, tem aqui a Cris Tal DF, ela pergunta qual o custo do Knock Knox por unidade. O Knock Knox... Antes, Ale, pode falar o nome da empresa. Se a empresa é boa, está prestando um bom serviço, manda bala. Qual que é a empresa? Não, eu uso, pessoal, assim, eu uso a Porter. Eu tenho outras empresas de portaria, eu uso muito a Porter, tenho confiança no produto da Porter. Aqui em São Paulo, quem instala para a gente é a Presença. Tem outras também que trabalham de forma bacana, mas o produto que é acoplado com a empresa é a Porter, né? Então... A plana da Porter, né? Tá. Vai lá, Joaquim. Então, para a Cris aqui, né? Cris DF, né? O Cristal DF. Bom, a gente tem no Knock Knox hoje 3 pacotes, né? Um deles é 100% gratuito, e gratuito para sempre, não tem preço mesmo, independente da quantidade de unidades que você tenha. Esse pacote gratuito ele já inclui as funcionalidades básicas do Knock Knox. A gente tem um outro plano que a gente chama de Basic, que ele custa R$ 1,99 por apartamento por mês, e o mais completo, que é o Knock Knox Plus, que é esse que a gente está, junto com o SíndicoNet, dando 18 meses gratuito para todo mundo que for cadastrado no SíndicoNet, ou para quem for do programa Elite nosso. Ele custa R$ 2,99 por unidade. Mas, já adiantando, né? Se você fizer lá o cadastro pela página
da parceria da Knock Knox com o Síndico Net, você já ganha 18 meses, então você não vai pensar em pagar nada. E você também não tem nenhum tipo de fidelidade, você não vai ser obrigado depois disso a continuar pagando, não. Se chegar lá no final e falar, não, não presta, não gostamos, você pode cancelar, não tem nenhum tipo de obrigatoriedade. Mas esses são os preços atuais. A gente está estudando uma mudança aí para reduzir um pouco esse preço. E acho que talvez até a gente completar esses 18 meses, a gente já fez essa mudança, com certeza. Boa, Joaquim. Bom, pessoal, falando aí de organização com 2023, a gente já falou então sobre a importância do cadastro, a questão dos moradores aí no caso, né? A questão de comunicação, documentação, encomendas. Tem um ponto aqui que eu acho que é super importante, Ale, que é controle de acesso, tá? Como você está enxergando isso? A gente sabe que é uma das áreas que mais tem evoluído também aí nos condomínios, mas a gente vê ainda a coisa um pouco quadrada ainda, né? Nos condomínios corporativos a coisa vem funcionando num nível já mais avançado, mas nos residenciais ainda a gente não achou um ponto ali ou alguns cases ali interessantes para mostrar, né? Como que você enxerga isso? E acho que, né, voltando naquele cadastro, um cadastro bem atualizado também faz toda a diferença, né? Você sabe, ontem eu tive minha última assembleia do ano, graças a Deus. Eu nunca cheguei a essa época com assembleia. Esse ano tá assim absurdo. E quase que eu faço assembleia dia 27 de dezembro. Tá? O negócio tá pegando. Mas que bom, né? E aí, assim, que coisa engraçada. Ontem eu tive uma assembleia de um condomínio em Pinheiros e o assunto foi até abordado um pouco da questão de portaria. É um condomínio que a gente está também foi contratado para revitalizar o condomínio. E quando a gente é contratado para revitalizar o condomínio, a gente é contratado para revitalizar ele na manutenção, contratado para revitalizar ele também na fachada. E revitalizar não é reinventar o condomínio, é só melhorar ele ou trazer para a originalidade, né? E um dos pontos que lá tem assim, o que a gente conseguiu fazer esse ano? Colocar, olha que absurdo, colocar luzes automáticas nas escadas e colocar circuito de CFTV. Bom, por que eu estou falando isso? Porque o assunto de ontem da Assembleia foi eu finalmente convencê-los de que os porteiros não vão conseguir manter na memória todos os moradores para poder abrir o portão. Porque é um condomínio bem localizado em Pinheiros, perto ali da Faria Lima, e o que está acontecendo é que eles não queriam dispor de tecnologia. Então, olha a fronteira que a gente está em residenciais sofrendo, né? Os próprios moradores, que são um pouco mais de idade, não querem ali a tecnologia. E ontem a gente conseguiu mostrar para eles com números, porque o dissídio coletivo foi muito alto, porque a gente precisa agora começar a testar outras coisas, e a ideia é começar a evoluir para uma possível portaria virtual, e a minha ideia é começar a colocar tecnologia. Vamos colocar alguma tecnologia, vamos colocar tag, vamos colocar senha, vamos colocar alguma coisa para disposição de vocês, para que a gente consiga ajudar os porteiros a fazer a triagem. E aí é um pouco, não é tão ligado a cadastro, Júlio, mas é bem importante porque porteiro nenhum consegue identificar 100% das pessoas que moram lá. Aí a gente pensa o seguinte, esse mesmo condomínio, o porteiro noturno teve um AVC. Aí o porteiro noturno teve AVC, eu tive que jogar o cara que é o zelador para a noite, porque ele não tem ali um folguista. E é desejo dos moradores que seja assim, tá? Não tem um folguista. E aí, quando a gente olha para isso, o que a gente se debruça no custo do condomínio? A folha de pagamento maior está à noite. Quer dizer, o custo maior do condomínio está à noite. E o que acontece com o custo do condomínio? Vai para as alturas. Então, eu acho que o controle de acesso, ele não é uma coisa mais que liga a cadastro. Ele é uma coisa que liga a custo e liga a segurança também, né? Então, eu acho que esses pontos eles vão ser já tracejados, já foram tracejados agora na questão de comerciais, no sentido de ligar a questão de segurança, as questões de custo. Hoje, se você tem um comercial que custa mais de R$600, você é um síndico ruim, né? Então, é bem esse ponto. Mas, então, o que você tem? Eu tive um dos nossos comerciais agora, ele teve uma reunião com ele, e ele falou para mim o que ele esperava do síndico profissional para 2023, e ele falou que ele queria que o condomínio dele fosse um condomínio modelo. Eu falei, pô, você está me dando a melhor notícia que eu queria escutar de um conselheiro, né? Eu posso investir o que for no condomínio. Então, o pensamento é bem diferente, né? E quando a gente começa a pensar assim, o que ele respondeu foi assim, cara, cada vez que você me traz tecnologia, eu economizo de um lado.
E é esse pensamento que a gente começa a pensar no lado de cadastro, no lado de tecnologia ligada a controle de acesso. E que, infelizmente, quando a gente começa a olhar, o Olivier fez uma comparação, né? Quando a gente começa a olhar para a nossa casa, a gente ainda está escolhendo o mais barato. E não é por aí, né? Às vezes o mais barato ele não é o que vai te trazer mais economia, não é o que vai te trazer maior benefício. E o cadastro aí, o controle de acesso, eu acho que é o melhor pensamento nisso, né? E aí, falando de Knock Knox, o Knock Knox ele já tem um acesso muito até engajado também dos moradores, muito em função ali da gestão das encomendas, né? E aí tem também, né, essa possibilidade aí de controle de acesso também, né? Júlio, o Knock Knox, na verdade, ele começou por causa do controle de acesso, né? Era uma dor minha, né? Eu tinha uma dificuldade para autorizar a entrada da diarista no meu condomínio lá em Brasília, quando tudo começou, né? E foi a partir daí que começou o Knock Knox. Assim, é um dos carros-chefe nosso, né? É a solução de controle de acesso, junto com a de encomendas. Acho que a portaria, né? Resolver a portaria toda ali. E o controle de acesso, acho que a gente reforça muito a segurança do condomínio, Júlio. Eu tenho percebido nos últimos anos, conversando com síndicos e as experiências todas que a gente tem vivido. Knock Knox esse ano, falei, né? Estou com o dashboard aberto aqui. A gente está com 393 mil entradas, né, de pessoas diferentes que entraram nos condomínios, e a gente não teve nenhum sinistro, nenhum dos nossos condomínios passou por uma entrada indevida. Por quê? Porque eu acho que, primeiro, acho que no momento que a portaria está catalogando e tirando foto e, enfim, registrando a informação de todo mundo que entra, se alguém ia entrar ali para fazer alguma bobagem, já desiste. Nem entra, né? Fala, não, esse condomínio não vai dar certo, eu vou ficar exposto. Então a gente aumenta a segurança naturalmente só de já ter o controle, né? Além disso, a gente entrega para a administração e para os moradores uma segurança de fato de saber quem está entrando, de autorizar, né? Não deixar que as pessoas entrem sem autorização. Isso reforça a segurança para todo mundo, né? Quanto maior for o condomínio, maior a necessidade de uma solução dessa, porque o controle, aquele controle mais próximo de um porteiro que conhece a sua mãe, a sua irmã, né, e deixa elas entrarem quando ela chega, não é viável quando um condomínio passa de 50 unidades. E quando isso acontece num condomínio desse, é onde a brecha existe para chegar uma pessoa se passando por um parente, um amigo, e entrar também. Então, a gente recomenda o processo de controle de visitantes para todos os nossos clientes, porque a gente, assim, a solução nossa é super completa, mas tem síndicos que não usam todas as funções. Mas essa é uma que a gente recomenda muito, porque ela aumenta a segurança das pessoas e eu acho que isso é um dos grandes motivos pelos quais as pessoas amam o nosso produto, né? É ter essa segurança e ter esse controle, e ter isso na timeline ali do morador, né? Saber todo mundo, a hora que chegou, quem entrou, quem autorizou, fica tudo registrado no aplicativo dos moradores também. Óbvio, né? Cada morador vê o do seu apartamento com toda a privacidade. Eu acho que isso é uma preocupação que a gente tem muito forte também, a privacidade das pessoas. Então, as informações de cada apartamento estão só disponíveis para o apartamento. Legal. Boa. Bom, nosso tempo está acabando. A gente falou aí, então, muito de ações ali que a gente entende que fazem diferença aí na organização do condomínio, o quanto isso é importante. De um lado, a nossa conversa aí usou como base o que o Joaquim trouxe aí de experiência, né, com o Knock Knox. Do outro lado, o próprio Alê também usando o Knock Knox, tendo esse recurso, essa tecnologia como um facilitador de organização, e também, né, o Alê trazendo as experiências dele ali da gestão, de como ele organiza os condomínios ali, e principalmente olhando para 2020. Alê, você tem alguma dica ou sacada aí para a gente não fechar só essa live também, a nossa última live do ano aí? Eu sei que tem vários macetes aí que funcionam bem aí nos seus condomínios para a gente encerrar o nosso papo aqui. Cara, eu acho assim, o Júlio, eu até mandei para o Odilei lá uma ideia de a gente fazer, no começo do ano, um pensamento das mega tendências. O Arthur Igreja faz isso, não sei se você já viu, as mega tendências do ano, né? E tem um cara que escreve um livro todo ano das mega tendências do ano, tá? Bem legal.
e a gente podia pensar nesse negócio, as mega tendências para condomínio. Mas eu acho o seguinte, o ano para condomínio, eu estou apostando muito que vai se apostar em atender coletividade e também entender a coletividade com a base de dados que a gente tiver na mão. E também como você assumir esse tipo de base de dados. Então, como você consultar a coletividade, como você ter esses dados na mão e como você navegar dentro do condomínio com a sua gestão com isso. Poxa, você podia estar falando de como ser profissional e tudo mais, mas, poxa, quando a gente olha para cá, a gente vê o Síndico Net oferecendo um baita de um curso de capacitação de síndico, um baita de um curso de zeladoria. A gente vê tanta informação que o Síndico Net oferece. Conhecimento já não é mais a questão, né? Tem até o Ricardo Capra, ele fala, Ricardo Capra é um cientista de dados, ele fala que assim, a gente passou ou está passando para a revolução digital, e se o presente é digital, o futuro é muito mais analítico, né? E eu acho que isso é uma questão que a gente tem que entender, que o nosso mercado vai cair para esse lado. E se a gente não estiver acompanhando, a gente realmente vai perder tempo. Então, eu faço inclusive, já faço um negócio aqui. Eu tenho um programa aí, e no meu programa que vai sair agora, o próximo programa, eu falei desse programa agora, sobre Data Driven, que é uma coisa que até o Júlio já assistiu uma palestra, foi muito rápida, mas eu aprofundei um pouco mais. E no próximo programa que vai sair, eu falei do Knock Knox e falei também da Elemi, que faz parte da captação de informação, que é como você chega na mão dos moradores. Então, eu acho o seguinte, se o síndico quer fazer uma diferença em 2023, compilar dados e chegar próximo e ter a gestão na mão ali de como que funciona a sua coletividade. Então, acho que a dica de ouro acho que seria essa. Pelo menos para mim, está sendo essa. Legal, Ale. Essa sua palestra, inclusive, eu tive a oportunidade de assistir em Curitiba, muito boa. Vale a pena. E você falou de Elemi, né? Acho que Elemi vale citar, né? Como eu disse aqui, empresa que a gente entende que está agregando valor para o mercado de condomínios, enfim, para os síndicos, para os moradores, a gente tem que falar mesmo, né? Então, a Elemi é uma plataforma que ajuda na gestão e manutenção dos condomínios também, que vem trazendo esse salto de eficiência ali para o síndico e para o condomínio como um todo, né, que você consiga até dar mais vista para a manutenção para os moradores. Então, a Elimi também está no Síndico Net, tá? Vocês encontram lá fácil ali no próprio Cotei Bem também. Joaquim, para a gente fechar, eu ia até falar para você comentar aqui outras funcionalidades que a Knock Knox tem, mas acho mais fácil, né? Só a gente reforçar, então, qual que é o endereço da página para o pessoal, além de conhecer melhor a Knock Knox, também ter acesso ali aos 18 meses de isenção. Você falou knockknox.com, né? NOK. Isso, eu acho que o pessoal, tem alguém do nosso time aqui também no chat que acho que já colocou, mas eu vou fazer um negócio diferente aqui, Júlio. A gente está na semana do Natal, né? E então eu queria aproveitar que tem um stand de síndico interessado em dar um mapa no condomínio, organizar o condomínio para o ano que vem. E queria deixar um presente da Knock Knock de Natal, mas só vale essa semana, tá? Eu já falei com o Alexandre aqui, o Landim. Eu falei, o Alexandre vai me matar quando eu fizer isso aqui sem combinar com ele. Mas ele estava online, ele já me deu ok para essa semana, tudo bem? Então, assim, quem entrou no site da Knock Knox, da parceria com o Síndico Net, para ganhar os 18 meses, vai ganhar 24 esta semana. Então, quem viu a live agora, ou vai ver aí o recorte aí no Instagram do Síndico Net, se pedir essa semana, na semana antes do Natal, o Alexandre vai conceder 24 meses ao invés de 18, tá? Mas a minha sugestão entra lá, faz o pedido para o time atender vocês, para a gente conseguir colocar o condomínio de vocês no ar antes da virada do ano, para você já entrar o ano com isso resolvido. E vai ser um sucesso, pode ter certeza, todo mundo no seu condomínio vai gostar. A gente tem um aplicativo 5 estrelas aí, super bem avaliado. Então a melhor forma, acho que é entrando no site agora, né? O pessoal já colocou aí o link e fazendo o pedido, que aí amanhã o nosso time vai entrar em contato com você e vai agendar um papo para apresentar a solução. E eu vi também uma pergunta, alguém perguntando se tinha no Rio de Janeiro. Na verdade, tem no Brasil inteiro. A gente já está em quase todos os estados, só não no Acre. Se tiver alguém do Acre que quiser colocar, vai ser um prazer a gente fechar o mapa do Brasil. Só falta o Acre, então a gente está no Brasil todo, não tem limitação geográfica para qualquer síndico do Brasil que estiver vendo e quiser usar.
Boa, ótimo. Então, Ô, Júlio, aproveita, né, o Harold. Aproveita e Ó, o Harold tá aí, passei- acabou de entrar o Harold. o meu xará, Júlio, tem que aproveitar aí, Júlio Harold. E, É isso aí. e outro, é isso aí. O Joaquim falou o Alexandre é o Alexandre Landim, ele que tá, acho que é ele que está postando aqui para vocês, pessoal, nos comentários. Então tem aqui. Não é ele que está postando, mas ele está acompanhando também. Quem está Tá. postando é o William. Mas o Alexandre Boa. Landim está sabendo, ele que lidera o time lá de growth nosso, então se chegar esse pedido vai ter 24 meses. Boa. Olha lá, então podem cobrar, pessoal. Qualquer coisa falem com o Alexandre Landim lá. Exato. Beleza, então, Joaquim, brigadão mais uma vez. Ale, muito obrigado também. Se a gente não se falar, bom Natal, bom ano aí para todos nós, vocês que estão assistindo a gente. A gente tem um ano incrível aí pela frente na área de gestão condominial e eu espero que para a família de vocês também a gente tenha também um ano com muita saúde e muita felicidade para todo mundo. Tá bom? Valeu, pessoal. Brigadão. A gente continua conectado aí no SíndicoNet, nos nossos boletins, enfim, no portal como um todo. A gente vai estar sempre aí disponível para vocês. Tchau, até mais, pessoal. Valeu. Boa noite. Valeu, Júlio. Valeu, Ale. Até mais. Boa noite, pessoal.